amiguinhos! Tudo bem com vocês? Estamos de volta para contar mais uma história da Bíblia, a Palavra de Deus. Hoje contaremos a história da ressurreição de Jesus e o início da igreja. A versão dessa história nós encontramos no livro da Aliança para a Evangelização de Crianças, a APEC. Essa revista aqui. Também encontramos essa versão na Bíblia HQ, Bíblia em quadrinhos. Quando Jesus deixou a sua glória no céu e veio morar aqui na terra, ele tornou-se Deus homem. Deus porque tinha todo o poder para realizar milagres e saber todas as coisas. Homem porque tinha necessidades, sentia fome, sede, frio. A diferença é que Jesus nunca pecou, pois foi capacitado pelo Espírito Santo de Deus para realizar a sua missão. Ele não foi pego de surpresa, ele sabia que iria morrer para pagar a nossa dívida do pecado com Deus. Ele nos ensinou a sermos obedientes a Deus. Os discípulos não entendiam que a morte do Senhor Jesus era algo que Deus tinha planejado e ficaram muito tristes. No terceiro dia após a morte de Jesus, Pedro e João ficaram surpresos quando algumas mulheres correram até eles contando que Jesus havia ressuscitado. João e Pedro correram ao túmulo e viram com seus próprios olhos que os lençóis estavam bem arrumados e limpos e o corpo de Jesus não estava mais lá. Claro, a profecia se cumpriu. Jesus não estava no túmulo porque ele estava vivo. Mas onde ele estaria? Maria Madalena demorou mais tempo no jardim onde estava o túmulo, inconsolável com a notícia, até que Jesus apareceu e ela reconheceu a sua voz. Ficou tão emocionada que correu para contar aos amigos de Jesus que tinha visto o Senhor. Os discípulos foram pouco a pouco descobrindo o que havia acontecido. Estavam reunidos com as portas bem trancadas, pois os líderes religiosos que não acreditavam em Jesus podiam tentar prendê-los e isso os deixava com muito medo. De repente, para surpresa e alegria dos discípulos, Jesus apareceu no meio deles, sem passar pela porta, dizendo: "Paz seja convosco." Lucas 24:36. Jesus queria dizer que eles não precisavam ter medo, pois ele, Jesus, estava ali. "Olhem minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho." Jesus falou isso, pois os discípulos pensavam ter visto um espírito, e continuou: "Tendes aqui alguma coisa que comer?" Lucas 24:41. E lhe entregaram um peixe e um favo de mel. E Jesus comeu na presença deles e os ensinava sobre as profecias sobre ele, Jesus, nas Escrituras, na Bíblia. A Bíblia conta em Atos que após a morte e ressurreição, Cristo apareceu vivo aos discípulos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus morreu e ressuscitou para nos reconciliar com Deus. Colossenses 1:20 diz: "Havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz." Agora não é mais necessário sacrificar um cordeiro para que os pecados sejam perdoados, mas Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Por meio de Jesus, nós temos livre acesso a Deus. Até então, Tomé não havia encontrado Jesus e afirmava aos demais que só creria se visse ou tocasse as marcas dos pregos. 8 dias se passaram e Jesus novamente passou pelas portas fechadas, aparecendo aos discípulos. Desta vez falou a Tomé: "Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente." E Tomé, admirado e maravilhado, disse: "Senhor meu e Deus meu."
Aquele dia mudou a sua vida. Agora ele tinha a paz que os outros discípulos tinham. Hoje, nós não podemos ver o Senhor porque Ele está no céu, mas podemos crer nele e sentir a sua presença conosco, sentir a verdadeira paz que só Ele pode nos dar. Ele disse também a Tomé: bem-aventurado os que não viram, mas creram. Ou seja, aqueles que crerem em Jesus sem tê-lo visto serão muito mais abençoados. Os discípulos estavam sempre reunidos, lembrando de todos os momentos que passaram com Jesus. Quando Jesus multiplicou os pães e peixes, quando Jesus acalmou a tempestade, quando Jesus ensinava à beira do lago. O Senhor Jesus era tão amável que mandou uma mensagem dizendo que encontraria com eles novamente na Galileia. Agora, Jesus estava vindo para dizer a eles uma coisa muito importante. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, disse Jesus, Mateus 28:18. Jesus estava dizendo que Deus Pai deu ao seu único filho o direito e o poder de fazer tudo o que lhe agradasse. Mas Jesus tinha outra coisa a dizer. Vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que ordenei. Mateus 28:19. Jesus quer que todas as pessoas saibam que Ele está vivo e pode purificá-las de todos os seus pecados e lhes dar a vida eterna. Os discípulos queriam contar isso, mas alguns ficaram com medo. O que nos acontecerá? Talvez sejamos presos ou até mortos. Porém, a próxima coisa que Jesus disse ajudou-os a não terem medo. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28:20. Ou seja, Jesus prometeu que sempre estaria com eles. Jesus tem todo o poder. E onde quer que eles fossem, Jesus poderia cuidar deles. Essa cena foi chamada na Bíblia de a Grande Comissão. Não muito tempo depois, Jesus e seus seguidores subiram a uma montanha fora da cidade de Jerusalém, o Monte das Oliveiras. Lá, Jesus conversou com eles e mais uma vez disse: vocês devem ir por toda parte, falar às pessoas sobre mim, e eu estarei com vocês. Então, aconteceu a ascensão de Jesus, a subida de Jesus aos céus. Lentamente, o Senhor Jesus, abençoando os discípulos, começou a subir em direção ao céu. Seus amigos ficaram espantados e observavam, admirados, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. Jesus voltou para o céu, para o seu Pai. Seus seguidores continuaram olhando fixos para o céu até serem surpreendidos por dois anjos falando com eles. Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Voltem para Jerusalém e esperem o Espírito Santo de Deus. Atos 1:11. Os dois anjos estavam falando sobre a segunda vinda de Jesus. Jesus prometeu voltar a segunda vez para a terra. Ele ainda não voltou, mas um dia ele voltará. Agora ele está governando do céu. Embora os discípulos não pudessem vê-lo mais, Jesus estaria com eles o tempo todo e eles podiam estar certos disso. Dias depois, os discípulos receberam o Espírito Santo de Deus e começaram a louvar a Deus em muitos idiomas diferentes e desconhecidos para eles. Todos perderam o medo e saíram para adorar e glorificar a Deus publicamente. Pessoas de diversas partes do mundo estavam em Jerusalém por causa da festa do Pentecostes, do comércio e porque Jerusalém era uma cidade próspera. Elas ficaram admiradas. Eles estão falando perfeitamente o meu idioma. Como estes homens aprenderam tão bem estes idiomas?
idiomas. Pedro e os discípulos diziam: vocês viram os milagres que Jesus fez? Eles provaram que Deus estava com ele e, apesar disso, vocês o crucificaram. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Muitos dos que ouviam sabiam que precisavam fazer algo em relação ao problema do pecado deles. E eles perguntaram: o que devemos fazer, já que crucificamos o Cristo? Pedro e os seguidores de Jesus responderam: arrependei-vos, mudem de ideia sobre Jesus e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito, ou seja, a fé salvadora. Atos 1:11. A Bíblia conta que quase 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia. Como era emocionante para os discípulos verem todas aquelas pessoas abandonando seus caminhos pecaminosos e dependendo de Jesus Cristo para apagar os seus pecados. Mas nem todo mundo estava feliz em ver os cristãos pregando. Os mesmos líderes religiosos que crucificaram a Cristo e que achavam que teriam eliminado os ensinamentos de Jesus do meio deles, enviaram soldados para prender Pedro e João, que haviam curado o paralítico, e passaram a perseguir os cristãos. Perante o Sinédrio, local onde se reuniam as autoridades religiosas, Pedro e João preferiram obedecer a Deus do que atender à ordem do Sinédrio de pararem de falar no nome de Jesus. Um jovem chamado Estevão também foi apedrejado até morrer porque contou aos outros sobre o Senhor Jesus. Estevão, perto de morrer, viu os céus abertos e Jesus em pé à destra, à direita de Deus Pai. Muitos cristãos foram colocados na prisão e outros mortos à espada, foram duramente perseguidos. Certamente os cristãos deveriam parar de contar aos outros sobre o Senhor Jesus, mas eles não fizeram isso. Eles sabiam que o Senhor deles era o Rei acima de todos e permitiu que essas coisas acontecessem. Era parte do plano de Deus, pois se as pessoas não ouvissem sobre Jesus, nunca viveriam com Deus. Mesmo com toda essa perseguição, o Evangelho se espalhou por todo Israel. Muitas pessoas creram em Jesus e foram batizadas nas águas. A igreja tornou-se uma família de milhares de membros, vivendo em amor e paz. Eles pregavam de casa em casa, pelas ruas e a todos aqueles que encontravam. O Evangelho de Cristo é diferente de todas as religiões do mundo, pois não se espalha por meio de imposição ou intimidação. Jesus ensinou aos seus seguidores a amarem os inimigos e estarem sempre cheios de alegria e cantando. Hoje, as pessoas de todas as nacionalidades e línguas se alegram no perdão e na vida eterna com Cristo. Se você crê no Senhor Jesus para purificá-lo do seu pecado e ser o seu Rei, o seu Senhor, algumas coisas difíceis podem acontecer com você. Você não será morto à espada ou queimado, mas alguém poderá rir de você. Talvez você será o único da sala que obedecerá ao professor ou não colará na prova. É difícil ser diferente. Como os discípulos, você também poderá se lembrar da promessa de Jesus: eu sempre estarei com você. Ele é o Rei acima de todos e está com cada um que o ama. Quando João ficou velho, ele e outros prisioneiros foram exilados e isolados numa ilha chamada Patmos. Mesmo nessa ilha, João, sentiu a presença de Deus. Um domingo de manhã, João viu o próprio Jesus na sua frente. Seus olhos eram como chama de fogo, os seus cabelos brancos como a neve, a sua voz como voz de muitas águas. O seu rosto brilhava como o sol na sua força.
Quando João o viu, caiu aos seus pés como morto. Jesus pôs a sua mão direita em João e disse: não temas, eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Apocalipse 1:18. E contou para João que o céu é um lugar cheio de alegria, preparado para aqueles que o obedecem, e que ele, Jesus, voltará uma segunda vez, assim como os anjos disseram aos discípulos. A vinda de Jesus não será anunciada nos jornais nem na televisão, mas quando ele vier, todos saberão. Os que entregaram suas vidas a Cristo serão levados para morar com ele na eternidade. Os que não receberam Cristo como seu Salvador receberão castigo eterno e será tarde demais. Jesus disse: estejam prontos. Como você e eu podemos estar prontos para a segunda vinda de Cristo? Lembra do que os discípulos disseram às pessoas? Arrependam-se dos seus pecados e entreguem as suas vidas a Cristo. Assim, você e eu estaremos prontos para quando Jesus voltar. Que história maravilhosa que ouvimos hoje sobre a ressurreição de Jesus e o início da igreja. E agora eu me despeço de todos vocês com um grande abraço, um beijo e Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau!